Oi novamente, para vocês que acompanham aqui os vídeos. Hoje nós vamos falar do nosso corpo mental, ou mental soma. É um assunto muito complexo, é um campo vasto de estudos, há muita bibliografia já sobre o tema, porque basicamente tudo quanto nós temos pensar sobre a espiritualidade, sobre o nosso estado pós-encarnação e até mesmo durante a encarnação, tudo está relacionado ao nosso campo mental, à maneira que nós pensamos, a qualidade dos nossos pensamentos. Então, é realmente muito complexo, tem muito material sobre o assunto. Então, o que eu pensei? Vamos fazer algumas reflexões, aí eu vou voltar na abordagem dos mesmos livros que eu estava trabalhando antes, mas vai ficar para cada um que se interessa buscar novos livros, novos conteúdos sobre o assunto, porque é quase impossível eu falar tudo que nós temos sobre isso. Porque se você pegar, por exemplo, a série, né, da vida no mundo espiritual, que o André Luiz ditou ao Chico Xavier, em todos os livros, tudo que acontece, que é narrado, depende muito de como era o quadro mental de cada um daqueles personagens envolvidos. Por mais que nós tenhamos o nosso corpo perispírito, né, como eles dizem, muito voltado à emoção, ele é extremamente emotivo, né? O plano astral, ele é muito relacionado também à qualidade das emoções. Acima das emoções, há um fator ainda mais determinante e direcionador, que é o mental, a qualidade dos nossos pensamentos. Então, faremos uma reflexão sobre o assunto para que vocês se interessem mais e busquem ainda mais estudos sobre o tema e sobre a importância de pensarmos com atenção sobre aquilo que, né, realmente tem nos direcionado no dia a dia. Onde estão os nossos pensamentos? Qual a qualidade do meu pensamento ao longo da minha existência? Uma reflexão importante aqui que eu coloquei para nós iniciarmos, antes de entrar no assunto mesmo que a gente estava abordando do livro Espírito e Matéria, tem aqui um pensamento de Buda, tá no livro Dhammapada. Ele começa assim: todas as coisas são precedidas pela mente. Tudo o que somos hoje é resultado do que nós temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. A nossa vida é uma criação da nossa mente. Isso, então, nos coloca numa condição, assim, de criadores da nossa realidade, da nossa vida, da nossa condição. Nos dá as rédeas do nosso destino, do que nós queremos ser, do que nós gostaríamos de vivenciar, nos coloca, assim, co-criadores da nossa vida. Ou seja, chama atenção para a importância de dominarmos os nossos pensamentos. Nós vivemos naquilo que nós pensamos. No próprio Kybalion, a primeira lei, o universo é mental. O todo é mente, o universo é mental. Então, as pessoas podem ter vidas completamente diferentes apenas pela forma em que são os pensamentos delas. A maneira que nós vemos essa realidade, a maneira que nós criamos, que nós executamos determinadas situações, a maneira de nós agirmos em determinadas situações, trará resultados muito diferentes. Eu até fiz uma anotação aqui. Esse princípio nos dá a possibilidade de assumirmos a rédea das nossas vidas. Se tivéssemos consciência das consequências do nosso pensamento nas nossas vidas, começaríamos um esforço tremendo para dominar a nossa mente.
Eu vejo muitas pessoas falar, eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo controlar minha mente, eu não consigo. Vamos começar a fazer exercícios em que você consiga controlar sua mente, porque a mente é basicamente o carro-chefe dos corpos mais inferiores. Não é que seja o nosso corpo mais sutil, mas de todos os mais ligados à encarnação, a mente ali é o condutor de tudo. Então, se a sua mente não está controlada, todo o resto ali, né, está descontrolado, está desequilibrado. E ainda eu anotei mais uma questão. Uma mente em ordem, uma mente que está equilibrada, nos traz o quê? Serenidade, paz, equilíbrio. Uma mesma situação pode ser vista de formas muito diferentes. Se pegarmos várias pessoas, uma única situação pode ser vivenciada de formas muito diferentes, dada a qualidade do pensamento ali da pessoa. Uma situação que numa pessoa gera um extremo descontrole, uma falta de sem saber o que fazer, a pessoa se desespera, uma pessoa com a mente mais equilibrada pode não ter aquela mesma reação, porque ela vai pensar com calma, ela vai refletir e ela vai serenar os seus pensamentos, as suas emoções ali, para que ela consiga achar uma solução. Então, diante de um mesmo problema, uma pessoa pode estar completamente descontrolada e outra pode estar em silêncio, pensando na solução. Uma foca no problema, outra foca na solução. Então, é um exemplozinho assim, simples, mas para que a gente entenda que a nossa mente é fator determinante, não só na solução dos problemas do cotidiano, mas na construção de uma realidade melhor para nós, de uma vida com muito mais equilíbrio. Aí tem um provérbio em sânscrito que ele diz: o cativeiro ou a liberdade do homem depende do estado da sua mente. A mente que tem um poder incrível de cocriar e de gerar mesmo, a mente cria, ela tem um poder criador muito grande. Ela pode tanto ser um fator libertador, como um fator que aprisiona. Tudo vai depender do controle dos nossos pensamentos. Então, isso que eu estou falando não é meu. Eu estou usando algumas reflexões só para a gente iniciar a aula. No livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico Xavier, o Emmanuel fala assim: o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo. O pensamento é uma força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gerou por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Aí também fica aquela reflexão: somos um espelho do quê? Será que somos um espelho limpo, claro, que irradia, que devolve a luz? Ou nós somos um espelho sujo, manchado, em que pouca luz entra, porque está completamente difuso, cheio de sujeira, cheio de coisas que não deveriam estar ali? Mais uma reflexão que fica para nós. E mais um, então, que nos diz aqui, que é uma força criativa. Se eu pensei, essas ondas mento-eletromagnéticas que a gente fala, elas estão criando. Em diversos livros, é possível, assim, a gente vê os espíritos descrevendo quando eles vão ver, estão analisando uma pessoa, geralmente é um médium, mas pode ser uma pessoa que não está nessa questão ainda do trabalho mediúnico. Eles, só pelo campo em volta da pessoa, eles conseguem ter uma ideia de todos os desequilíbrios que ela tem, porque geralmente nós somos, aqui no plano
encarnado, nesse mundo de provas e expiações, nós somos, em grande maioria, desequilibrados. Então, eles conseguem ver todos os pensamentos repetitivos, doentios, pensamentos ruins que nós vamos criando, porque a partir do momento em que eu emiti esse pensamento, ele foi criado. E dependendo da força que eu impus, do sentimento, inclusive, que eu somo a esse pensamento, essas formas podem ser muito mais duradouras. Alguns se desfazem rapidamente, mas alguns que eu alimento ainda com muita emoção, eles podem durar ainda muito mais tempo. Então, essas formas mentais é quase como se fossem formas vivas ao nosso redor. Aí, nós temos aqui André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Ele vai nos falar o seguinte: é sempre um texto mais complexo, mais científico, mas eu estou colocando assim em caráter de informação, reflexão e informação, para que vocês depois procurem por conta. Olha, eu me interessei por esse assunto, eu quero ler melhor esse livro, achei realmente pertinente. Então, são assim algumas frases que eu vou colocar agora no começo, que é para vocês refletirem bem sobre o assunto. Aí temos, diz André Luiz, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo. Então, cada um de nós tem uma aura diferente. Por quê? Vamos ver lá. Interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele. Então, ao mesmo tempo que ela está interpenetrando os nossos corpos, ela emerge de nós. Porque é óbvio, ela sai do que nós estamos ali criando. A maneira de campo ovoide é o que nós vamos ver depois, né? Geralmente o corpo mental tem um formato ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível. Mais uma vez, é um espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança como no cinematógrafo comum. Então, olha quanta informação. Então, no entorno de cada indivíduo, há o que nós chamamos de aura. Cada um tem a aura de uma forma. A maneira de um campo ovoide, então é um formato ovoide, mas não é obrigatório esse formato, porque ele está em constante mudança. Valendo por espelho sensível, em que todos os estados da alma, então todos os estados em que eu estou, eles ficam estampados. É visto, nós não conseguimos esconder a nossa aura, o nosso estado mental, o nosso estado emocional, porque fica estampado para qualquer espírito que está, ao menos, no nosso quadro evolutivo, né? Então, ele fica escancarado quem nós somos. Em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas. Tudo que eu penso aparece ao meu redor. Essa questão de tudo que eu penso aparece ao meu redor, ela é um fator chamativo para pensamentos semelhantes, para pensamentos afins. E aí que vem a reflexão. Quais são os pensamentos que eu estou atraindo com base nos meus? Quais são as companhias que estão se aproximando com base no que eu estou emitindo? Só vai se aproximar de mim aqueles que se interessam pelo que eu estou emitindo. A minha tela vai atrair aqueles que se interessam por isso. Aí ele continua. Fotosfera psíquica entretecida em elementos dinâmicos, atende a cromática variada, as cores, então, elas vão se alterar, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. A nossa aura, então, ela vai ter também cores conforme o grau ali de emissão que eu estou. Ele pode ser tanto escura
como ela pode ser clara, iluminada, e todos os meus pensamentos são retratados não só em cores, como imagens, né? Conforme os meus objetivos e as minhas escolhas também, podendo ser nobres ou deprimentes. Então, André Luiz explica bem isso nesse livro Evolução em Dois Mundos. Então, será que é importante nós educarmos o nosso pensamento? Será que é importante nós cuidarmos aquilo que estamos pensando? Porque a partir do momento que nós pensamos, nós emitimos, estampamos a qualquer um que possa ver, que esteja no plano astral, o que está sendo emitido. Então, não há como eu fingir ser aquilo que eu não sou. Acho que teve um outro vídeo que eu falei, né? Quando nós estamos do lado de lá, em outras dimensões, nós não conseguimos mascarar quem nós somos, o estado evolutivo em que nós estamos, os nossos desequilíbrios, não há como esconder. Porque aqui, encarnado, só entre encarnados, nós não conseguimos ver a pessoa além do corpo físico. É claro que com um certo treino, trabalhando muito a questão da nossa sensibilidade, nós temos aquela questão da energia, né? Então a gente percebe um pouco a energia das pessoas, mas o nosso corpo físico mascara muito. Então uma pessoa muito bonita, ela pode estar completamente, né? Vamos usar o termo podre espiritualmente, dado pensamentos inferiores, desejo de fazer o mal, de prejudicar as pessoas, aqueles pensamentos em looping, vingança, inveja, orgulho, vaidade. Então, essas coisas nós não vemos, nós vemos o corpo. Muitas vezes é muito bonito e impressiona e agrada pela beleza física. E o contrário também acontece. Uma pessoa que não tem atributos físicos que podem atrair os outros, que não parece muito bonita, tem uma aura maravilhosa, uma bondade. E isso a gente vai percebendo como muitas pessoas, quando nós vamos conhecendo elas, elas vão se tornando mais bonitas para nós com o passar do tempo. Por quê? Porque o interior dela vai se irradiando de forma que nós vamos percebendo essa beleza. Pessoas que às vezes nós achamos muito bonitas e com o convívio, essa beleza acaba completamente. O físico mudou? Não. Mas nós vamos percebendo essas energias que ela vai irradiando. Mas aí do mundo espiritual, nas dimensões fora extrafísica, é de imediato. Então não há como fingir ser aquilo que você não é. O que você é fica completamente estampado, né, ali no seu quadro, na sua aura mesmo. Fica completamente ali. As cores, que podem ser tanto vibrantes, claras e alegres, como escuras, como toda a construção mental, que pode ser realmente perturbadora. Dadas essas reflexões, então nós vamos entrar no nosso estudo, dando continuidade, então. Então, vamos retomar os nossos estudos. Eu vou colocar a apresentação aqui, para poderem acompanhar também. Corpo mental. Campo de raciocínio elaborado. Dele brotam os poderes da mente, os fenômenos da cognição, memória e avaliação de nossos atos, pois que é sede da consciência ativa manifestada. Então, aqui nós temos um desenho que vai retratar também aquilo que nós já vimos pela descrição de André Luiz, um campo, então, de um formato mais ovalado, e essas cores, elas vão sempre estar em constante mudança, dependendo da qualidade dos pensamentos. Ele não é, então, um campo que vai estar sempre da mesma forma. Essa forma é alterada constantemente conforme altera-se ali os pensamentos. É, então, um campo de raciocínio elaborado, onde brotam os poderes da mente, da cognição, memória e avaliação dos nossos atos. O corpo mental, então, ou mental soma, é o que? A sede da nossa consciência. Enquanto o corpo astral flui a sensibilidade física e as emoções,
do campo mental é considerada, então, a intelectualidade. Então, o nosso corpo astral, que nós vimos antes, ele está muito voltado ainda às sensações e emoções. O campo mental já é mais o raciocínio, a intelectualidade. Esses são os conceitos, conforme nós já estávamos vendo no vídeo anterior. E como que pode ser dividido, então, o corpo mental? Ele, para um melhor entendimento, e também conforme essa teoria que nós estamos estudando, mesmo sendo o corpo mental parecer um só, ele é dividido em dois, que é o mental concreto ou inferior, que trata das percepções mais simples e objetivas, e o mental abstrato ou superior, que trata do que? Das ideias mais abstratas, mais transcendentais. Aí a gente vai continuar vendo aqui a explicação para poder entender melhor. O que seria, então? Então, ser dividido em dois, quais seriam, então, as características principais dos dois, então? O mental superior, ou abstrato, ele representa mais a nossa parte criativa, ali, ó, a memória criativa. Equipe do raciocínio criativo, é nele que acontece a elaboração do processo pelo avanço científico e tecnológico, além do nosso embasamento filosófico. Então, já dá para a gente ter uma ideia que ideias mais transcendentais, de evolução, parece que a nossa conexão com ideias mais elevadas é ali que acontece. As grandes inspirações para o avanço da humanidade, com invenções, descobertas, acontece ali. É uma parte mais abstrata. É o corpo que faz avaliações, formula teorias, relaciona símbolos e leis. A força da mente é poderosa e pode fazer o bem ou o mal consoante a intenção com que é provocada. Quem vibra em amor constrói ao redor de si um campo energético protetor contra a ação de mentes negativas. Tem uma questão também que lembra que eu tinha explicado que a nossa mente, então, ela pode ser tanto libertadora quanto aprisionadora? Se eu tenho uma mente com ideias elevadas, com pensamentos voltados ao bem, à fraternidade, a esse amor cósmico, esse amor universal, que é muito diferente da ideia de amor que nós utilizamos costumeiramente aqui, que é a questão do amor só conjugal, o amor que traz o relacionamento afetivo. Não. Quando nós estamos falando em espiritualidade, o amor, ele está muito além da concepção que nós utilizamos. É o sentimento que une a todos os povos, em comunhão que também com a fonte criadora, com Deus, com o divino. É o amor que movimenta, que move o universo e que liga cada um de nós, entre nós, que somos as criações, ao nosso Criador. Então, esse sentimento puro, quanto mais evoluído em nós, maior a nossa evolução. Assim, o nosso objetivo é esse amor universal. Mas, infelizmente, é uma questão evolutiva também, nós ainda ficamos muito no amor afetivo ali entre casal, ou às vezes entre pais e filhos, mas ainda é um amor o quê? Para uma ou outra pessoa. Quando nós buscamos esse amor universal, é o que une a todos nós e o que nos une também ao nosso Criador. Então, a partir do momento em que vamos sublimando, né, os nossos sentimentos e a nossa mente com objetivos também mais elevados, criamos em torno de nós uma grande proteção. Esse campo mental que se forma, essa aura, ela acaba sendo uma grande proteção que nós temos. Agora, se eu estou ao contrário disso, sempre gerando imagens negativas, inferiores e que permite que outros que vibram daquela mesma forma se conectem a mim, eu estou permitindo então o quê? A questão de muitos acessos a mim
influências negativas. Mais uma vez, eu ressalto a importância de cuidarmos, então, da nossa mente, daquilo que nós pensamos. A minha mente me liberta para questões mais transcendentais, evolutivas, não só minha, como de todos, porque no final das contas somos todos um só, há uma unidade com o Criador, né? Ou ainda estou na fase do egoísmo, buscando o melhor momentaneamente para mim e deixando o outro que se lasque, ou até mesmo prejudicando o outro. A partir do momento que eu crio, então, esse ambiente negativo, deletério, inferior, eu estou permitindo diversos acessos a mim, por afinidade, por uma questão magnética mesmo. As principais funções do corpo mental inferior: formar os pensamentos concretos, repassar as informações dos pensamentos concretos criados para o corpo físico através dos sistemas nervoso central e periférico. O que já deu para entender? Enquanto o mental abstrato, como eu falei, se conecta a essas ideias mais transcendentais, trazendo essa questão, esse mundo das ideias para a evolução não só minha como da humanidade, o mental inferior é o que nos possibilita a vida aqui, então. Ele está mais próximo dos pensamentos e da ordem aqui da vida física. É o que vai conectar ao meu cérebro, dando as possibilidades, então, do dia a dia. Então, eu tive uma grande ideia, né, através dos campos mais sutis. Mas eu preciso colocar em prática. Então, nesse momento, o mental concreto é o que vai me possibilitar colocar em prática. É o que vai me possibilitar trabalhar, estudar e me desenvolver aqui, então, na matéria. Ele não é menos importante do que o outro, porque nós precisamos dele no dia a dia. É o concreto, é o dia a dia, é o fazer acontecer aquilo que está em níveis mais sutis. Então, ele vai me trazer a possibilidade de realizar aquilo que veio do mundo das ideias. Então, tenho lá todo aquele mundo da inspiração, o mundo das ideias, né, lá de Platão, e tem o mundo aqui do vamos ver, vamos executar. Agregar formas percepções provindas dos sentidos, sediar a imaginação, veículo da consciência do plano mental, acumulador de experiências e responsável por transmiti-lo ao corpo mental superior. Então, e aí também ele faz esse caminho de retorno. Então, o que eu deu certo aqui, o que eu fiz aqui, o que eu conquistei, o que eu aprendi aqui, ele vai ser transferido, então, para a parte mais sutil. Lembrem que não são corpos que estão separados, eles estão interpenetrados, vibrando em dimensões diferentes. É uma questão sempre de frequência, mas eles estão todos ocupando basicamente o mesmo lugar. Eu estou aqui com todos eles vibrando e trabalhando cada um conforme o seu objetivo, conforme a sua frequência, conforme eu possibilito também que eles se expressem. Mas todos estão aqui no mesmo lugar, interpenetrados, como a gente já tinha visto. Engloba, então, percepções simples através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som. Como eu disse, é o nosso dia a dia, é a nossa parte material, é o nosso pensamento mais próximo aqui da vida material. É o primeiro grande banco de dados onde a mente física busca informações que precisa, seu raciocínio é seletivo. Está mais relacionado com o ego inferior ou a personalidade encarnada. Esse corpo, quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais, como comodismo, a busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios, etc. Então, se ele é uma grande usina de criação, né, o nosso corpo mental, dotado de uma energia incrível, criadora, quando ele está agindo de uma forma positiva,
ele vai gerar o bem onde eu estou e principalmente um bem para mim, um bem-estar, um equilíbrio. Mas se eu estou vibrando negativamente na questão dos meus pensamentos, ele também vai adquirindo esses problemas comportamentais, porque todo vício começou o quê? Com algo que foi se repetindo, que foi se tornando hábito. E hábitos negativos vão se tornar o quê? Vícios, vão se tornar comportamentos muito difíceis de serem modificados. No, nos livros do Robson Pinheiro, que eu tenho lido alguns, até eu posso deixar depois aqui o nome desses livros, é incrível assim como eles fazem diversas incursões às regiões do astral inferior para fazer atendimentos mesmo, trabalhos de obsessão, tem relatos muito assim dos trabalhos que eles fazem com a apometria. Em todos os momentos que tem lá os mentores explicando as situações, é tudo relacionado ao quadro mental, as criações mentais, as formas pensamentos que vão criando verdadeiras criaturas. Então, eles encontram lá no astral inferior criaturas que parecem que são vivas, mas são só construções mentais, formas, pensamentos criadas com tanta intensidade que parecem que elas estão vivas e têm consciência própria, mas são tudo construções mentais muito inferiores. Então e ele narrando diversas formas dessas criações, como que elas acontecem, o quanto elas nos prejudicam se nós, por exemplo, de alguma forma permitimos e nos absorver essas formas de pensamentos negativas, o quanto as que nós mesmos criamos vão também nos adoecendo, porque vai adoecendo primeiro quem? O duplo etérico, que ele é aquela esponja que absorve muita coisa para não ir por corpo físico. Então, ele vai adoecendo a partir do momento que é a nossa fonte de energia vital, vai adoecendo e vai sendo vítima de vários ataques psíquicos, magnéticos, dessas criaturas também, larvas mentais, tem diversas formas. Eu recomendo que vocês leiam os livros, porque ele explica assim de uma forma maravilhosa. O duplo etérico, então, sempre recebendo esses ataques, chegará um momento em que o corpo físico vai começar também a transparecer, porque se o duplo etérico está tendo problemas e ele é a nossa fonte de energia vital, do nosso fluido cósmico, e de toda a nossa energia passa por ele, o corpo físico vai começar a sentir, então, essa dificuldade, essas falhas na distribuição energética, enfim, tudo está ligado, assim, principalmente a essas criações mentais, não só nossas, como das pessoas que convivem conosco e daquelas com as quais nós nos afinizamos. Aí é que volta naquela primeira parte que nos diz tudo, né, a nossa criação mental, ela forma a nossa aura, e a nossa aura pode tanto ser fator libertador e que nos protege, como ela pode ser o que também um fator que vai nos aprisionar, tanto no nosso pensamento doentio, quanto nos possibilitar sofrer diversos ataques, diversos assédios de outras criaturas, porque por afinidade, por ação e reação a, né, essa comunhão. Normalmente a sua forma é ovalada, e quanto mais evoluído o homem, maior o seu corpo mental. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu me desenvolvo, mais elaborado, mais bem constituído será o meu campo mental. Em outras palavras, também, ele pode ser muito ou pouco refinado na medida do desenvolvimento intelectual e moral. Então, se nós pegarmos um homem numa idade ainda primitiva, numa fase evolutiva ainda primitiva, o corpo mental dele é mínimo, porque ele ainda vive no instinto. Se pegarmos esse homem milhares de anos depois, num estágio evolutivo, por exemplo, que nós estamos agora, o corpo mental já está muito mais elaborado, muito maior, muito mais constituído, porque ele foi crescendo conforme a evolução.
E se pegarmos seres que estão já há milhares de anos à nossa frente, em questão evolutiva, não só intelectual quanto moral, porque também faz diferença, o campo mental deles é muito superior ao que nós temos hoje. Assim como ocorre com o corpo astral, o corpo mental abriga pensamentos mais elevados na parte superior e pensamentos mais grosseiros na parte inferior, como egoísmo, ódio, entre outros. Pensamentos repetitivos. Aí que está o controle da nossa mente, ó. Pensamentos repetitivos de preocupações, ressentimentos, mortificações resultam em regiões estagnadas do corpo mental, formando áreas de verdadeiras feridas, dificultando a circulação de energia. Pessoas dotadas de tais pensamentos ficam prisioneiras das próprias ruminações mentais, resultando em doenças psicossomáticas, além de serem campos férteis para a atração de entidades astrais, culminando em processos obsessivos. O que significa isso? Olha só, ele usou ruminações mentais. Sabe aquele pensamento que você fica o dia inteiro com ele na cabeça? E quanto mais você está voltado às coisas, aos pensamentos mais inferiores, parece que mais repetitivo ele é. Então, uma pessoa me fez alguma coisa e aquilo me ofendeu. Ao invés de eu resolver de uma vez, ou deixar para lá, relevar, somos seres em evolução, né? A paz tem que estar em mim, não no outro. Mas aí, ao invés de superar aquilo, eu fico remoendo, remoendo. Ele usou aqui ruminação mental, então é igual fica a vaca lá o dia inteiro comendo, mastigando. Daí ela come, depois volta e ela fica ruminando, né? Ela fica com aquilo. É a mesma coisa. Então, quantas vezes te aconteceu situações em que você ficou com aquilo na sua cabeça? Passou dias e aquele pensamento lá. Esse tipo de pensamento, ressentimento, então tem pessoas que guardam ressentimento durante anos, leva para uma vida inteira. Ao invés de simplesmente perdoar e seguir em frente, algumas pessoas passam uma encarnação inteira com aquela mágoa, remoendo. Às vezes nem sabe de onde começou, mas eu preciso continuar alimentando aquilo e pensando, e sabe, sempre com aquele pensamento negativo. Vai criando, então, feridas mentais, dificultando a circulação da energia. E essas pessoas, então, ficam prisioneiras desses pensamentos, resultando em doenças psicossomáticas. E aí, o que acontece? Esse campo mental doente, extremamente negativo e com áreas desprotegidas, porque a minha aura não está com a proteção que deveria estar. Lembrem de o pensamento salutar, o pensamento sadio, elevado, equilibrado, ele mantém um campo de proteção. O nosso pensamento pode nos proteger ou abrir brechas para que outras entidades sejam atraídas por pensamentos de mesma vibração, por questão de sintonia mesmo, culminando em processos obsessivos. E muitas vezes não é nem sempre associam a obsessão a inimigos de vidas anteriores. Nem sempre é. É só por uma questão de afinidade mesmo. Se eu estou vibrando muito e constantemente pensando em determinado assunto, eu estou atraindo outros que pensam igual, que não necessariamente precisam me conhecer para isso acontecer. Mas esse campo que deveria estar me protegendo está, na verdade, abrindo brechas e atraindo entidades com o mesmo padrão. Aí aqui eu coloquei uma imagem do filme Soul. Esse filme é incrível, que tem a alminha lá, eles são... Tem o mentor, tem as alminhas preparadas para reencarnar. É bem legal esse filme. É de uma forma lúdica, mas ele traz assim conhecimentos muito importantes. Nessa imagem aqui, a alminha lá, a protagonista, ela começou a ficar com pensamentos repetitivos, achando que ele não era nada, que a culpa era dela, que ela não prestava. E ela foi alimentando aquilo e ela se tornou uma dessas criaturas. Aquilo ali é uma construção mental, é como se fosse
um campo mental doentio que se formou em volta dela e eles não conseguiam acessar. Até que o personagem depois ele consegue entrar lá para falar com ela, e aí ele vai ouvindo todos os pensamentos dela, assim, e em forma de imagens também. Então, todo aquele pensamento doentio, de culpa, de inferioridade, que veio muito à tona, e ela deu voz a esses pensamentos, né? Eles ficaram lá com forma, com voz, e ela estava dentro daquele looping, daquela ideia doentia. É muito interessante esse filme. Traz, assim, uma reflexão muito grande. É importante, eu recomendo para quem assiste, quem tem criança, para assistir também, porque ele vai abrir ali para questões bem importantes. Na hora que vocês forem assistir, prestem bem atenção quando chegar nesse momento aqui do filme. O pensamento tem força, podendo chegar a grandes distâncias ou criar uma atmosfera psíquica capaz de influir no campo mental de pessoas suscetíveis e ambientes. Pensamento tem força. Lembra que Emmanuel eu já tinha falado, né? Eu já tinha citado. Esse pensamento, então, pode atingir grandes distâncias, podendo atingir até outras pessoas e ambientes. Quanto mais nítido, forte e constante o pensamento, maior seu poder de transmissão. E quanto mais elevado, maior a frequência e a distância atingida. Por isso, gente, a grande responsabilidade pelo que nós pensamos, pois poderá acrescentar energias salutares ao nosso corpo mental e, pelo seu poder, influenciar tanto o ambiente como pessoas, ou disseminando ódio, rancor e destruição. Falo muito, né? O pecado começa ali pelo pensamento. Você não precisa necessariamente cometer tal ato. Por quê? Porque quando você pensa com muita intensidade, você coloca muita força ali naquele pensamento, você basicamente já fez aquilo. Você já criou aquela situação e você já emitiu para a pessoa, quando é algo assim negativo, aquela ideia. E ele vai como um dardo, como uma flecha. E a força depende muito, então, da intensidade que nós colocamos ali naquele pensamento. Então, necessariamente, as leis de ação e reação não é só para o ato propriamente feito. O pensamento também entra, porque você pode prejudicar uma pessoa ou um ambiente com o teu pensamento. Entra, então, a lei de ação e reação, não só para quando você efetivamente faz. Então, eu não preciso ir lá e cometer um ato contra a pessoa, quando o meu pensamento já está prejudicando bastante. Ou, quando é para fazer o bem, o mesmo acontece. Então, você está pensando muito em alguém que precisa de ajuda, você faz uma oração, você emite àquela pessoa muita luz. Você está, o quê? Contribuindo para o bem-estar dela, muitas vezes sem precisar ir lá. Você não consegue ir até alguém que está precisando do seu apoio, da sua ajuda. Mas o seu pensamento, com a, colocando ainda o fator vontade, que direciona ainda mais esse pensamento, você coloca ali o seu desejo, a sua emoção de emitir muita luz para alguém que está doente, que está necessitado. Você está fazendo bem, mesmo sem estar lá presencialmente. Essa é a força do nosso pensamento. Aí, para nós finalizarmos essa parte do corpo mental, eu coloquei aqui novamente a imagem, então, aqui à direita, desse corpo ovalado, que as cores vão mudando conforme, então, a qualidade do que pensamos, ao mesmo tempo em que ele se irradia, ele também nos protege. Então, é um campo de proteção em que fica estampado ali a qualidade, né, das nossas intenções, dos nossos desejos, da nossa vontade. Aquilo que nos é importante fica estampado ali. E aqui ao lado, quando nós estamos falando principalmente do duplo etérico e do corpo físico, essa imagem mostra os 7 principais chakras que nós temos e vários, parece até vaso sanguíneo, né? Parece o nosso sistema todo ali com as artérias, as veias, os capilares. Mas se a gente pensar
que no corpo físico já tem, então, toda essa complexidade, o nosso campo energético, então, como que não é? Então, toda essa questão energética ligada aos chakras, que são vórtices de energia, esses 7 principais estão ligados a glândulas, as principais glândulas também. Então, toda a energia aqui nesse desenho está correndo, olha, por todo o corpo. Aqui só não está mostrando o chakra coronário, que ele é aqui em cima da cabeça, é como se fosse uma rosa que se abre, uma pétala, um cone, porque ele é um vórtice que gira em determinados momentos para um lado, em determinados momentos ele vai alternando. O trabalho equilibrado e harmônico desses chakras, com o equilíbrio que nós conseguimos através, então, da nossa mente sadia, das nossas emoções equilibradas, permite, então, todo esse fluxo energético que nos traz ao corpo físico a saúde, o bem-estar, né, a energia que nós necessitamos. Quando há qualquer desequilíbrio nos outros corpos, o corpo físico chegará um momento em que ele vai sentir também. Então, as nossas doenças, as nossas desarmonias, as nossas dores, as nossas dificuldades. Ah, eu estou com dificuldade para dormir, eu vou tomar um remédio ali para me fazer dormir. Sim, mas essa dificuldade para dormir, ela não começou no corpo físico. Há algum desequilíbrio nos outros que acabou chegando no corpo físico e a consequência desse desequilíbrio foi problema para dormir. Mas qual é a causa? Nós tratamos muito, então, ali o final, o remédio, no final, para mascarar o que está causando aquilo. A necessidade, então, da medicina, com certeza não vai demorar muito, né? Nós teremos uma medicina no futuro que é ligada ao ser humano como um todo, não somente ao corpo físico. Quando consideramos, então, o corpo físico, estamos usando soluções paliativas. Chegou no corpo físico, o remédio é necessário, porque já está ali. Então, não desmerecendo os tratamentos do corpo físico, mas lembrando sempre que a doença não começa ali. O corpo físico absorveu o que começou na nossa mente ou na nossa emoção desequilibrada. Muitas vezes, quando a mente desequilibrada abre as portas para processos obsessivos, esses espíritos também em quadros muito negativos, nos conectando a nós, vai o quê? Nos trazer também fluidos muito negativos, causadores de doença. Então, podem ser obsessões, mas tudo isso começa na nossa falta de equilíbrio. O corpo mental, o corpo astral, todos os corpos ali equilibrados, o nosso corpo físico terá como consequência o quê? A saúde física e a vida conforme o planejado. Bom, então nós encerramos essa parte do corpo mental ou mental soma. Eu espero que tenha ficado assim uma reflexão sobre o assunto. Como eu disse, é um assunto muito complexo para eu trazer muitos livros científicos. Ia ficar uma aula extremamente cansativa. O objetivo não é esse, é trazer ali uma luz sobre o assunto, e aí a gente pode procurar mais, pesquisar outros livros. Tem livros recomendados também que eu vou deixar aqui, explica muito sobre o dia a dia, como tratar essas questões, como prestar atenção em como está sendo o nosso comportamento, alguns sintomas que nós vamos tendo, que vão nos mostrando determinadas situações envolvendo esses campos. Eu espero que você tenha gostado e deixe suas dúvidas, seus comentários também.